Você já sentiu que, não importa o quanto trabalhe, o dinheiro parece escorrer pelos seus dedos? Talvez você tenha 35 ou até 65 anos, ou até 65 anos, e quando olha para sua conta bancária, sente um aperto no peito, como se uma porta invisível estivesse bloqueando sua prosperidade. A verdade é que a maioria das pessoas vive presa em um ciclo de escassez financeira, acreditando que o problema está no emprego, na economia ou na falta de sorte. Mas e se eu te dissesse que o maior obstáculo para a sua riqueza não está fora de você, mas dentro da sua própria mente, e se a chave para desbloquear a abundância que Deus planejou para a sua vida estivesse escondida em um princípio espiritual que combina a fé cristã e a reprogramação dos seus pensamentos? Esse princípio é tão poderoso que pode transformar sua realidade financeira, não importa sua idade ou circunstâncias. Em João 10:10, Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Então, por que tantos cristãos vivem em escassez? A resposta está nos bloqueios mentais que carregamos, como pedras pesadas que nos impedem de caminhar livremente no caminho da prosperidade. Esses bloqueios não são apenas dúvidas ou medos, são crenças profundas, muitas vezes enraizadas desde a infância, que nos fazem aceitar a escassez como algo normal. Talvez você tenha ouvido frases como "dinheiro não traz felicidade" ou "rico não entra no céu", e essas palavras, repetidas ao longo dos anos, criaram uma barreira invisível na sua mente. Elas te convenceram, mesmo sem você perceber, que buscar prosperidade é errado ou que ela não é para você. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Em Deuteronômio 8:18, está escrito: "Lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza." Deus não quer que você viva preso à escassez. Ele te criou para prosperar, para ser um canal de bênçãos, para sustentar sua família e abençoar outros. Então, por que você continua se sentindo preso? Porque, sem perceber, você está sabotando sua própria riqueza. Seus pensamentos são como sementes plantadas em um solo fértil. E se você semeia ideias de limitação, como "nunca vou sair das dívidas" ou "não nasci para ser rico", sua mente colhe exatamente isso, mais escassez. Mas a boa notícia é que você pode mudar essa realidade. Através da fé cristã e de um princípio descoberto há décadas, chamado reprogramação mental, você pode quebrar esses ciclos de escassez e abrir as portas para a abundância. A reprogramação mental não é mágica, nem contraria os ensinamentos bíblicos. Pelo contrário, ela está alinhada com Romanos 12:2, que nos exorta a transformar nossa mente para discernir a vontade de Deus. É sobre alinhar seus pensamentos com as promessas de Deus, permitindo que Ele renove sua maneira de enxergar o dinheiro e a prosperidade. Imagine por um momento, e se, em vez de acordar pensando nas contas que não consegue pagar, você começasse o dia declarando: "Deus me deu a capacidade de criar riqueza, e hoje vou dar um passo em direção à minha bênção." Como seria sua vida se você parasse de se sabotar e começasse a acreditar que a abundância é parte do plano de Deus para você? Essa mudança começa com uma decisão: parar de aceitar a escassez como destino e começar a plantar sementes de fé e possibilidade. Aos 35 anos, ou mesmo aos 65, você tem algo que os mais jovens muitas vezes não têm: a sabedoria que vem da experiência. Você já enfrentou desafios, pagou contas atrasadas, talvez até perdeu oportunidade. Mas cada um desses momentos foi uma lição, um tijolo na construção da sua história.
E agora, com a fé como sua âncora e a reprogramação mental como sua ferramenta, você pode usar essa sabedoria para construir uma nova realidade financeira. Não é sobre desejar riquezas egoístas, mas sobre viver a plenitude que Deus prometeu, para que você possa ser uma bênção para sua família, sua igreja e sua comunidade. Neste primeiro bloco, quero que você entenda uma verdade fundamental. A escassez não é o plano de Deus para você. Ele te criou para prosperar. E o primeiro passo é reconhecer que os bloqueios financeiros começam na sua mente. Vamos mergulhar mais fundo nisso no próximo bloco, onde vou te mostrar como identificar esses bloqueios e começar a desmantelá-los com a força da fé cristã. Agora que você entende que a escassez financeira pode estar enraizada em sua mente, é hora de identificar os bloqueios específicos que te mantêm preso. Pense nisso como uma casa antiga, cheia de rachaduras escondidas nas paredes. Você pode pintar por cima, mas, se não consertar a estrutura, o problema continua. Da mesma forma, seus pensamentos são a estrutura da sua vida financeira. Se você acredita, mesmo que inconscientemente, que nunca terá o suficiente, que o dinheiro é sujo ou que prosperar é pecado, essas crenças estão moldando sua realidade. Muitos cristãos carregam essas ideias sem perceber, influenciados por mensagens ouvidas na infância, por experiências de fracasso ou até por interpretações equivocadas das Escrituras. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6,10, e sem perceber, confundiu isso com a ideia de que o dinheiro em si é errado. Mas a Bíblia não condena a riqueza, ela alerta contra colocá-la acima de Deus. A prosperidade, quando alinhada com os princípios cristãos, é uma ferramenta para fazer o bem. Então, como identificar esses bloqueios? Comece prestando atenção aos seus pensamentos diários. Quantas vezes por dia você pensa, não posso pagar isso, nunca vou conseguir ou dinheiro é problema? Cada uma dessas frases é um tijolo na muralha da escassez. Elas não são apenas palavras, são comandos que sua mente obedece, criando uma realidade onde a falta é constante. Para mudar isso, você precisa substituir esses pensamentos por verdades bíblicas. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Isso inclui sua vida financeira. Quando você começa a declarar que Deus é sua fonte e que Ele te capacita para vencer, você planta sementes de abundância. Mas isso exige prática e intenção. A reprogramação mental, quando combinada com a fé, é como arar um campo endurecido. No começo, parece difícil, até estranho, mas com o tempo o solo se torna fértil. Vamos falar de uma história real para ilustrar isso. Conheça Ana Clara, uma costureira de 42 anos que vivia em Recife, Pernambuco. Ana trabalhava 12 horas por dia, costurando roupas para uma pequena loja, mas o dinheiro mal dava para pagar as contas. Ela cresceu ouvindo que quem trabalha duro não precisa de muito e que dinheiro demais estraga a pessoa. Essas crenças a mantinham presa. Um dia, durante um culto, Ana ouviu o pastor citar Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aquelas palavras a atingiram como um raio. Ela percebeu que, apesar de sua fé, vivia como se Deus não pudesse suprir suas necessidades. Naquela noite, Ana decidiu mudar. Começou a orar diariamente, pedindo a Deus que renovasse sua mente e removesse os bloqueios que a prendiam à escassez. Ela também começou a falar de forma diferente. Em vez de dizer não tenho dinheiro, ela declarava: Deus está me guiando para novas oportunidades. No começo, parecia apenas palavras, mas aos poucos Ana notou algo diferente.
Ela começou a enxergar possibilidades onde antes só via portas fechadas. Um dia, enquanto entregava roupas na loja, ouviu uma cliente reclamar que não encontrava costureiras confiáveis para ajustes personalizados. Ana, que antes teria ficado quieta, sentiu uma coragem nova. Eu posso ajudar, disse ela, com uma confiança que não sabia que tinha. Aquela conversa abriu uma porta. Ana começou a oferecer serviços de costura personalizada, cobrando diretamente dos clientes. Em poucos meses, ela triplicou sua renda. A transformação de Ana não foi só financeira, foi espiritual. Ela entendeu que a fé cristã não é só sobre esperar milagres, mas sobre alinhar sua mente com as promessas de Deus e agir com coragem. Antes de seguirmos para o próximo bloco, quero fazer um convite especial. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sente que há algo dentro de você querendo florescer, junte-se a nós. Inscreva-se no canal e deixe um comentário contando como você está começando a mudar sua mentalidade. Sua história pode inspirar alguém que está assistindo agora, sentindo o mesmo peso que você já sentiu. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que acreditam na abundância de Deus. Não é só clicar no botão de inscrição, é dizer sim para uma nova forma de viver, com fé e propósito. Vamos continuar. A história de Ana Clara mostra que a transformação financeira começa na mente, mas não para aí. A fé cristã nos ensina que a crença precisa ser acompanhada por ação. Em Tiago 2,17, está escrito: a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Isso significa que reprogramar sua mente é o primeiro passo, mas para colher abundância, você precisa agir de forma inspirada. O que é uma ação inspirada? É quando você toma decisões guiadas pela fé, pela confiança em Deus e pela clareza que vem de uma mente renovada. Muitas vezes, os cristãos esperam um milagre financeiro cair do céu, mas Deus muitas vezes trabalha através das oportunidades que Ele coloca diante de nós. O problema é que quando estamos presos em uma mentalidade de escassez, não enxergamos essas oportunidades. Imagine um agricultor que planta uma semente, mas nunca rega ou cuida do solo. Ele pode ter fé que a planta vai crescer, mas sem ação, não haverá colheita. Da mesma forma, sua mente é o solo, seus pensamentos são as sementes, e suas ações são o cuidado que faz a prosperidade crescer. Vamos voltar à história de Ana Clara, para entender como isso funciona na prática. Depois que Ana começou a oferecer serviços de costura personalizada, ela percebeu que poderia ir além. Durante suas orações, sentiu um desejo forte de criar algo maior, um pequeno ateliê onde pudesse ensinar outras mulheres a costurar e ganhar dinheiro com isso. No começo, ela hesitou. Quem sou eu para montar um negócio? Mas então lembrou de Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Ana decidiu confiar. Ela começou pequeno, usando o quintal de casa para ensinar 3 vizinhas. Não tinha muito dinheiro, mas tinha conhecimento e fé. Ela cobrava uma pequena taxa pelas aulas, e em troca, ensinava não só técnicas de costura, mas também como acreditar no próprio potencial. Em 6 meses, o ateliê de Ana já tinha 15 alunas, e algumas delas começaram a vender suas próprias roupas. Ana não só aumentou sua renda, mas também se tornou uma bênção para sua comunidade, cumprindo o chamado de Gálatas 6:10. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A história de Ana nos ensina que a prosperidade financeira não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre criar valor para os outros.
Quando você usa seus dons, sua experiência e sua fé para resolver problemas, Deus abre portas que você nem imaginava. Mas isso exige coragem para dar o primeiro passo, mesmo quando o caminho não está claro. Aos 42 anos, Ana tinha algo que os mais jovens não tinham: a maturidade para entender o valor do tempo e a sabedoria para reconhecer oportunidades reais. Ela não desperdiçou energia com ideias passageiras. Focou em algo que fazia sentido para sua vida e para sua comunidade. Você também tem dons únicos, experiências que Deus te deu para usar. Talvez você seja um cozinheiro habilidoso, um professor paciente ou alguém que sabe organizar como ninguém. Esses talentos, quando combinados com uma mente reprogramada e uma fé inabalável, podem se tornar a base da sua prosperidade. Mas cuidado, a ação inspirada não é sobre correr atrás de qualquer ideia. É sobre ouvir a voz de Deus em oração, buscar direção e agir com confiança. Eclesiastes 11:4 nos avisa: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Não espere as condições perfeitas. Comece onde você está, com o que você tem. Talvez seja oferecendo um serviço, aprendendo uma nova habilidade, ou simplesmente mudando a forma como você se apresenta ao mundo. Cada pequeno passo, quando guiado por Deus, te aproxima da abundância. Chegamos ao ponto onde tudo se conecta: fé, reprogramação mental e ação inspirada. Agora é hora de viver a abundância que Deus planejou para você. Mas o que isso significa na prática? Viver em abundância não é sobre ter milhões no banco, embora isso possa acontecer, mas sobre experimentar a paz de saber que Deus é sua fonte, que Ele supre todas as suas necessidades, como prometido em Filipenses 4:1-9. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Essa paz vem quando você alinha sua mente, suas ações e sua fé com o propósito de Deus. Vamos imaginar um homem chamado Marcos, um motorista de aplicativo de 55 anos, que vivia em Belo Horizonte. Marcos trabalhava longas horas, mas nunca conseguia sair do aperto financeiro. Ele cresceu em uma família cristã, mas carregava a crença de que quem tem fé não precisa de dinheiro. Essa ideia o mantinha preso. Um dia, durante uma corrida, um passageiro, que era pastor, perguntou: Marcos, você já pensou que Deus pode usar seu trabalho para te abençoar além do que você imagina? Aquela pergunta ficou na cabeça de Marcos. Ele começou a estudar a Bíblia com um novo olhar e descobriu passagens como Josué 1:8, que diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, medite nelas dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Marcos decidiu mudar. Ele começou a orar todas as manhãs, pedindo a Deus que o guiasse para oportunidades de prosperidade. Também começou a reprogramar sua mente, substituindo pensamentos como sou só um motorista por sou um servo de Deus, e Ele me usa para criar bênção. Um dia, enquanto esperava passageiros, Marcos teve uma ideia. E se ele oferecesse um serviço diferenciado como corridas, com um toque pessoal, levando água e lanches para os clientes? Ele começou pequeno, gastando pouco, mas a resposta foi incrível. Os passageiros adoravam o cuidado, e as gorjetas aumentaram. Em poucos meses, Marcos formou a clientela fiel. Ele também começou a usar suas corridas para conversar sobre fé, inspirando pessoas com pequenas palavras de encorajamento. Sua renda dobrou,
mas o maior ganho foi a alegria de saber que estava vivendo o seu propósito. Marcos entendeu que a prosperidade não é só sobre dinheiro, é sobre viver com propósito, confiança e generosidade. Hoje, aos 57 anos, ele não só sustenta sua família, mas também ajuda a igreja local com doações e sonha em abrir uma pequena escola de motoristas para ensinar jovens a trabalhar com excelência e fé. A história de Marcos nos mostra que a abundância começa quando você para de atrapalhar sua própria riqueza. Isso significa abandonar crenças limitantes, confiar nas promessas de Deus e agir com coragem. Não importa se você tem 35, 30 ou 65 anos, Deus não tem limite de idade para te abençoar. Ele está esperando que você alinhe sua mente com suas verdades e dê o primeiro passo. Então, comece hoje. Ore e peça direção. Mude seus pensamentos e a Bíblia diz em Mateus 7:7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. A porta da prosperidade está diante de você. Você está pronto para bater? E agora, quero fazer um convite do coração. Se essa mensagem te inspirou, se você sente que Deus está te chamando para um novo começo, inscreva-se no canal. Mais do que isso, deixe um comentário contando sua história. Como você está quebrando os ciclos de escassez? Quais sonhos Deus está colocando no seu coração? Suas palavras podem ser a luz que outra pessoa precisa. E se tiver um tema que você quer que a gente explore, escreva também. Somos uma família aqui, crescendo juntos na fé e na abundância. Vamos continuar essa jornada.